Bom dia, meu nome é Luciano Lobo de Almeida Baracho e hoje eu trouxe a apresentação para o nosso 7º seminário de processos de tratamento térmico. Sejam bem-vindos. O meu seminário hoje vai trazer tratamento térmico de ferramentas de grande porte e cimentação a baixa pressão em fornos de grande dimensão. O Thomas, da TecProPro, vai estar participando conosco e faz parte também dessa nossa apresentação. Então, falando um pouco da Tecnotempera, eu trabalho na Tecnotempera já há mais de 3 anos e ela fica localizada em Guaramirim, Santa Catarina e possui 23 processos de tratamento térmicos e termoquímicos e é um líder do mercado nacional. A TecProPro do Thomas faz com que a gente tenha um contato bem íntimo na hora da gente desenvolver novos maquinários, novos equipamentos, novas tecnologias para tratamento térmico. A gente acabou de fazer a aquisição do maior forno da América do Sul para tratamento a vácuo a terceiros. Ele possui a capacidade para 4 toneladas e também cimentação a baixa pressão. A Fulcrum é o fornecedor desse forno, uma fabricante chinesa de vácuo de alta qualidade. O novo forno, como eu já disse antes, vai ter uma capacidade de 1.500 de comprimento, profundidade, por 1.000 de largura e 1.000 de altura, até 4 toneladas, devido ao seu motor de resfriamento de 630 kW. Vai possuir a cimentação a baixa pressão, assim como a especialidade de têmpera, em moldes e matrizes de injeção e cavidades de alumínio, para grande porte. Nosso forno, o forno da Tecnotempera, será exibido lá no stand da Fulcrum, na feira DMC, em Xangai, na China, dia 10 ao dia 13 de outubro de 2020. E vai mostrar, então, o progresso do tratamento térmico brasileiro na tecnologia também. Voltando lá, então, no objetivo do nosso seminário, as peças de grande porte e geometria complexa têm toda uma característica especial para ser feita e ela ter um tratamento térmico dedicado. Ou seja, a gente vai enfrentar dificuldades e temos que desenvolver técnicas para esse tratamento térmico. Então, como vocês podem ver nas figuras, as peças têm geometria e têm portes muito grandes, de 470 quilos a 1 tonelada, 1.100, 1.200 quilos, cavidades com geometrias complexas, com bastante usinagem, seja ela no meio ou no canto. Isso gera problemáticas, isso gera dificuldades para você estabelecer os parâmetros de comportamento do ciclo térmico. Por exemplo, nessa imagem, 980 quilos, H13 Premium. Nessa outra, uma peça de 1 metro de comprimento, com 1.200 quilos. É um molde de injeção de alumínio. Vocês podem ver ela posicionada dentro do forno. Eu vou estar explicando ela melhor mais para frente. A NADCA é a norma que a gente usa de referência, é uma norma conhecida mundialmente, e ela traz os critérios de aceitação para tratamento térmico de aço para matrizes, assim como os critérios de aceitação também para o material a ser fornecido para a usinagem e para o cliente final. A gente vai estar, então, lidando com essa norma e eu vou estar apresentando para vocês focado no tratamento térmico. Porém, ela também prevê a qualidade do material, o certificado de conformidade desse material, com vários itens, desde composição química, capabilidade, modo de fusão, estrutura, tamanho de grão. Isso tudo tem que ser fornecido para ela ser um material NADCA, né? Deve estar de acordo com essa especificação. Já para o tratamento térmico, ela também aborda requisitos de qualidade do tratamento térmico. A gente vai estar abordando hoje todos esses que estão listados na nossa apresentação. Primeiro, o equipamento, né? A norma traz algumas informações sobre o equipamento. O nosso equipamento ele tem que ser totalmente dimensionado para aquela peça, para aquele tamanho, volume, ou para aquela geometria também. Por quê? Quando a gente aborda o tamanho do forno, ou seja, o heating chamber, ou a câmara quente, ela tem um tamanho útil que você vai colocar a peça para ela sofrer o ciclo térmico. Já no heat exchanger, você entra com o resfriamento. A potência de resfriamento, ela também depende do dimensionamento do heat exchanger. O cooling gas blower, ou seja, o motor de resfriamento, o nosso lá tem 630 kW, faz parte do dimensionamento do forno. E todos os outros requisitos do forno, assim como a bomba de vácuo, todos esses itens vão estar compondo o equipamento.
Aqui, imagens de fornos atuais da Tecnotempera. O terceiro forno ainda está para chegar, dezembro ou em janeiro, início de 2021. Então, o maior hoje é nosso de 1.200 quilos, o menor é de 600 quilos, 700 quilos, e conseguem hoje realizar matrizes com uma excelente qualidade. Uma imagem bem interessante do parte interna do forno, que é toda feita em grafite, que é um material de origem isostática ou de origem também extrudada, depende de cada item que tem no forno. Então, temos as resistências, todas em grafite, a parede, o suporte, tudo em grafite. Algumas vantagens do forno a vácuo é garantir as peças com qualidade limpas, após o tratamento térmico, sem a sujeira de óleo ou de sal, a confiabilidade, repetitividade, o ambiente que se torna agradável, não vai gerar oxidação na peça, o empenamento é bem reduzido pela grelha, pelo posicionamento da peça durante o ciclo térmico, né? Os parâmetros são de fácil acesso. O carregamento, a norma também aborda, e ela cita de uma forma geral sobre o posicionamento. Aqui estão duas ilustrações sobre posicionamento de peças com características um pouco diferentes, onde na primeira foto a gente vai ter várias peças e elas são posicionadas com uma distância suficiente para resfriar homogeneamente. O CP, a gente pode já perceber que ele entra ali, um CP que vai ser abordado mais na frente. Uma peça já com geometria muito complexa, a gente usou uma técnica que a gente usa uma fibra cerâmica para equalizar a massa, para não resfriar uma massa muito antes da outra. Também faz parte do carregamento, a forma como você carrega no forno. O posicionamento do termopar é uma outra técnica. A norma apresenta tamanhos do furo, profundidade, e o principal é o posicionamento do furo na própria peça. A norma já apresenta termopar de superfície, assim como termopar de núcleo. Termopar de superfície lá no item 2, termopar de núcleo já no item 3, e ela também fala sobre fixação desse termopar. Aqui nessa imagem já é bem interessante a aplicação dessa norma na peça. Por exemplo, o núcleo térmico da peça. Então, o núcleo não é exatamente o núcleo de centro da massa, que é aquela massa de equilíbrio. É o núcleo da massa térmica. Qual é a região aonde a peça vai resfriar por último? Aonde que é a extração térmica mais lenta, né? Então, isso é analisado cada peça e colocado o termopar no local ideal. Isso pode ser usado via de norma já os furos de refrigeração que a peça possui. Não é obrigatório você fazer um furo somente para aquele termopar, apesar de ser recomendado quando você não tem esse furo de refrigeração que possa ser usado. Já o de superfície, a norma prevê 15,8, mais ou menos 3 milímetros, e nessa peça foram usados 18 milímetros, e a norma diz que tem que ser 1/4 Bom, primeiro, pega a face que vai ser colocado o termopar, 1/4 dessa face por outro 1/4 ali do comprimento nesse caso, e através dessas coordenadas você tem então um ponto ideal, ou em volta daquele ponto, o local ideal para você colocar o termopar de superfície na profundidade indicada pela norma. Então a superfície não é só encostar o termopar na superfície, ou então exatamente aqui na superfície, ou com uma profundidade de 1 milímetro, que seria a superfície. Não, a norma aborda exatamente a profundidade recomendada e o local a ser colocado esse termopar. O pré-aquecimento, a norma vem com algumas classes de pré-aquecimento, ela usa tabela, usa taxa indicada, máxima, né? Então aqui já podemos ver então um ciclo real de uma peça aqui de 1 tonelada, uma peça de grande porte. Nesse ciclo a gente tem primeiro a livre de tensão, os pré-aquecimentos, resfriamento e o revenimento. Eu vou mostrar o pré-aquecimento, que é o item da norma que a gente está abordando nesse momento. Então, aqui a gente pode ver que a curva em amarelo é a superfície, a curva em laranja é o núcleo. Como que eu sei disso? Porque a superfície sempre é mais rápida, tanto para ela aquecer quanto para ela resfriar. Ela sempre vai agir de uma forma mais rápida, porque o núcleo tem uma inércia térmica maior. Então, aqui, na norma, ela fala sobre 2 patamares de pré-aquecimento. Eu já uso 3 patamares, que é uma recomendação da norma que o tratador térmico pode escolher para um melhor comportamento da peça. Em cada patamar é feito a equalização do núcleo com a superfície, visando diminuir a
diferença térmica, o delta térmico de núcleo e superfície, para gerar menos distorção na peça, para gerar menos chance de trinca na peça. A austenitização seria o ponto principal para determinados aços. Tem fabricantes que escolhem essa austenitização para o melhor comportamento da peça em trabalho depois. Podemos ver que a austenitização é o último patamar depois dos pré-aquecimentos. A austenitização vai ser o tempo e a temperatura que vai ser determinado pela norma como? Primeiro, temperatura de superfície no máximo 90 minutos. Ou, após o delta térmico atingir 14 graus, no máximo 30 minutos. Isso tudo tem que ser parametrizado no forno e o forno consegue controlar, com o acompanhamento, consegue estar controlando para iniciar, então, a próxima etapa, que seria, então, o resfriamento. Eu também vou abordar intimamente ali. O item F da norma, o resfriamento. O resfriamento, via de norma, é até 150 graus, mais rápido possível. Porém, a norma também já traz a taxa, seriam de 28 graus por minuto, a superfície. Então, o termopar de superfície é extremamente importante, porque ele vai dizer a taxa de resfriamento da temperatura de austenitização até 540 graus Celsius ou 1000 graus Fahrenheit. Isso dá uma taxa aproximada de 28 graus por minuto. Já na norma, ela também prevê que, dependendo do delta térmico, você tem um artifício a ser usado, que é a têmpera interrompida. A têmpera interrompida, ela traz 3 novos fatores para o ciclo térmico. Então, antigamente, era só resfriar o mais rápido possível até 150 graus. Quando você usa o patamar isotérmico, você vem com 3 novos parâmetros a serem analisados durante a interrupção, que seriam diferença de termopares, diferença de delta térmico entre termopar de núcleo e superfície, diferença de termopar da superfície quando ela atinge 400 graus ou 750 Fahrenheit e o tempo de interrupção. Para quê? Você diminuindo o delta térmico na hora do resfriamento, na hora da transformação martensítica, que é por volta de 350, 300 graus, o início da transformação martensítica, já ao final, a 150, 180, 200 graus, depende muito da composição química do material, qual material que a gente está falando, para diminuir a tensão da expansão volumétrica na hora da transformação. Quanto menor o delta térmico, menor vai ser essa chance de trinca, chance de distorção na hora do resfriamento. A curva, que vai denotar os parâmetros, vai indicar, então, como a gente pode ver, o local de interrupção, o tempo de interrupção, o delta térmico vai também ser mostrado na curva, no gráfico, que a gente vai enviar depois no relatório, ou vai reter esse relatório para um futuro análise. Esse delta térmico é justamente, durante a interrupção, a temperatura exata da superfície e a temperatura do núcleo. Esse delta térmico é o que vai influenciar o tempo, vai influenciar o quanto de diferença de termopar de núcleo e superfície está no momento da interrupção. Depois a gente vai conseguir extrair daquele gráfico, a gente consegue extrair, por exemplo, a taxa de resfriamento. Aqui a taxa de resfriamento desse item de 1 tonelada foi de 59 graus por minuto. Uma taxa excelente quando a gente aborda que o mínimo é 28 graus por minuto. O revenimento, o item G. O revenimento, via de norma, ele prevê no mínimo 2 ciclos. Mas a gente já sabe que o terceiro ciclo é um refinamento. O terceiro ciclo é um ajuste de refinamento para a peça ter maior tenacidade. Aqui, nesse gráfico ilustrativo, a gente já pode entender que cada revenimento ele beneficia a peça para que diminua a quantidade de martensita frágil, de austenita retida. A martensita revenida, ela tem característica excelente para o comportamento da peça em tenacidade e heat check, né? Que seria a perda de dureza na temperatura de trabalho, temperaturas altas de injeção de alumínio, né? Então, o revenimento vai beneficiar a fragilidade, o heat check, vai beneficiar essa estrutura do material. O recozimento é um item da norma que a gente não aborda, não vou abordar aqui nesse momento, porque ele é um item de retrabalho, é quando alguma coisa deu errado, é muito raro de acontecer, mas a norma traz isso aí deve ser informado ao cliente se ocorrer. O item I
seria a dureza. Então, a gente acaba brincando que a gente vende dureza, né? Apesar de que o cliente vai usar a propriedade. Mas, no final, a dureza vai ser o que a gente vai extrair de parâmetro físico da peça, se ficou ok o tratamento, os revestimentos. A norma recomenda de 42 a 52. Hoje, a gente usa o equipamento portátil com penetração de diamante para peças de grande porte. Para peça de pequeno porte, que a gente consegue manusear ou consegue operar com a ponte, colocar numa máquina HRC fixa, a gente faz essa escolha. Porém, a gente sabe que uma peça de 1 tonelada, de 1,5 toneladas, com grandes dimensões, fica mais complexo de você realizar. A gente sabe também, eu até possuo esse equipamento LIB de dureza. É aquele equipamento de batida que bate uma esfera e ricocheteia e aí traz a dureza. Mas a gente sabe também que esse equipamento traz uma imprecisão, uma variação muito grande. Já esse equipamento com ponta de diamante, que faz a penetração com 150 kg força, ele traz uma precisão muito alta, apesar do seu alto custo. Mas foi um investimento que já gerou muito retorno, porque a gente tem a precisão, tem a confiabilidade da dureza que a gente está fornecendo. Os gráficos, né? Então, a gente falou bastante sobre gráfico, a gente falou bastante sobre a registro. A norma também traz limites mínimos de registro desse gráfico que tem que ser mantido, quais os locais tem que ser mantido, as taxas, novamente ela traz a taxa de resfriamento.